pensar que eu Ô, tenho Bruno, ajudado. já que a sua especialização é em obesidade, qual a maior dificuldade que você encontrou, né? Encontra para ajudar essas pessoas? O que você acha que eles têm? Assim, a gente, enquanto profissional de educação física, tem que pensar o seguinte: as pessoas que procuram um profissional com esse objetivo, digamos assim, de deixar a obesidade de lado, ela tem que pensar que aquela pessoa, muitas das vezes, já tentou muito. Ela já tentou muito emagrecer. Ela já fez muitas coisas para até ali. Talvez o entendimento seja não ser o mais do mesmo, tratar essas pessoas de forma diferente, buscar na infância dela coisas que ela gostava, para que ela possa, por si só, pensar em algo que ela tenha prazer em fazer. Seria o Porque, acolhimento. mais ou menos assim. Então, e pensar em multiprofissional. E quem trabalha com obesidade não pode pensar só de modo único. Você precisa de um trabalho multidisciplinar, porque ali envolve muitas coisas. A gente estava conversando agora há pouco dessa sentimento alimentar aí, desse paladar, dessa vontade. Então, tudo isso tem contextos que a gente precisa levar em consideração. E quando a gente pensa nisso, a gente tem que levar em consideração o indivíduo em si, a pessoa em si. A pessoa que ela já procurou diversas formas de emagrecer, com certeza já tentou muita coisa. Tá? E se você oferecer as mesmas coisas da qual ela já repeliu, Não vai mudar nada. N, não vai mudar nada. Então o conceito, muitas vezes, é o acolhimento mesmo. E agir de forma diferente. Fazer com que essa pessoa, primeiro, tenha prazer em estar onde ela está, para depois aí você começar a desenvolver o seu trabalho. Porque o que a gente mais vê são essas pessoas que elas chegam num centro de treinamento, e aí N centros de treinamento, não vamos pensar só no conceito de academia, mas outros centros em geral, a desistência é muito rápida. Ela chega, ela encontra aquilo que ela já teve, a partir dali ela não vê o motivo para continuar, porque eu já fiz isso e não deu certo. Não deu resultado. Não deu resultado. Então, muitas vezes, a gente precisa, sim, saber quem é essa pessoa, qual é o histórico de vida dela, o que ela apresentou, quais as dificuldades que ela enfrenta no cotidiano dela. E tratar ela como alguém, e não só como um número na matrícula lá. Então, a gente precisa, o profissional de educação física precisa intelectualizar mais a educação física. Ela ainda é um meio onde a gente só pensa num meio, rendimento. Não vou generalizar, porque não são todos que têm essa visão, mas ainda a gente pensa, olha, eu vou terminar a educação física, vou trabalhar com personal, isso, aquilo, só que a gente só pensa num conceito, na sua grande maioria, ainda é no rendimento e não no tratamento. Então, a especialização em si, para pessoas que necessitam e têm dificuldades específicas, é preciso ter alguma formação específica. E pela obesidade ela ser multifatorial, você precisa entender mesmo, né? Sim. Então, uma vez que essa pessoa, ela apresenta aí N fatores de risco, e não é só o conceito que a obesidade é um que desencadeia vários. Sim. Então, ela é o início de vários problemas que pode vir a ser futuramente. Então, a gente precisa pensar um pouco mais, raciocinar um pouco mais, entender esse processo realmente, e não achar que só que sabe. Porque eu sempre costumo dizer assim, quando você pensa que sabe, a chance de você errar é muito grande. Maior. Então você tem que saber do que você está fazendo e mesmo assim, às vezes você toma um caminho que naquele momento talvez não seja certeiro. Mas quando você tem conhecimento sobre o assunto, você fica mais fácil você flexibilizar ali e alterar rotas.